O Bolsonaro se desesperou com as duas pesquisas da segunda-feira, a pesquisa FSB do BTG Pactual, que é o banco do Paulo Guedes e não tem por que mentir, e a pesquisa do IPEC, que é o antigo Ibope, que confirmou o Datafolha de 2 semanas atrás. E na quinta, aperta aí os cintos que tem Datafolha. Na quinta-feira agora, agora vai começar a pesquisa praticamente todo dia, é bomba atrás de bomba todos os dias. O Bolsonaro se desesperou e ele convocou alguns dos seus aliados para disseminarem fake news contra o PT. O que o Bolsonaro percebeu desde quinta-feira é o seguinte, olha só, quinta-feira de manhã saíram 2 pesquisas, mas que o pessoal do PT teve acesso antes. Vamos lembrar, a maioria dos partidos tem pesquisas internas. Saíram 2 pesquisas da Quest que tinham mostrado queda acentuada do Lula em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Essas pesquisas não foram confirmadas pela pesquisa IPEC. Ok. Mas na quinta-feira, quando saiu a pesquisa Quest, o pessoal do PT já sabia do resultado algumas horas antes e eles começaram um mutirão junto com o Janones. Vamos lembrar, o Janones está apoiando o Lula. O Janones é um fenômeno das redes sociais, principalmente do Facebook. Eles começaram um mutirão para investir nas redes sociais. Finalmente, olha, eu tô falando, eu vou falar, antes de ter prova de que eu falava disso, desde 2013, eu falo para assessores de pessoas do PT e para todo mundo do PT que você puder imaginar que eles deveriam, na época era o Facebook, investir no Facebook e nas outras redes sociais. Em 2014 falei, em 2017, 2018 eu falei isso sem parar e desde 2019, quando existe o Plantão Brasil, eu devo ser a pessoa que mais falo isso aqui no YouTube, que a esquerda precisa entrar de cabeça nas redes sociais. Pois bem, finalmente escutaram o Janones. Inclusive o Janones falou uma coisa que eu tinha falado num vídeo em 2020. Eu vou mostrar aqui o que disse o Janones. Eles escutaram e deu resultado. Aqui o Janones, ó. Isso foi na quinta. Ó. Pesquisa de hoje em Minas Gerais mostra a diferença entre Lula e Bolsonaro cair de 18 para 9, com apenas 2 dias de auxílio em 600. Aí ele fala, ou a esquerda senta no chão da fábrica para conversar, tá vendo aqui, ó? Ou a esquerda senta no chão da fábrica para conversar, ou com os operários, ou já era. Aí ele fala, detalhe, o chão da fábrica atualmente são as redes sociais, em especial o Face. Eu lembro de um vídeo que o Lula fez no final de 2020, em que ele falava que, olha, assim que acabar a pandemia, a esquerda precisa voltar à porta das fábricas, precisa voltar à porta das escolas, conversar com a população e tudo mais. Aí eu fiz aqui um vídeo falando exatamente para mostrar esse vídeo para o pessoal do Lula, mostrar, gente, comenta aí de qual cidade você é. Aí foram mais de 10 mil comentários naquele vídeo, de pessoas de todos os locais do Brasil e muitos locais diferentes do mundo. Falei, olha, eu alcancei aqui, o vídeo teve mais de 150 mil visualizações só no YouTube, fora as outras redes, fora os cortes e tudo mais. Falei, eu alcancei aqui 150 mil pessoas. Eu não saí da minha casa, eu não tirei o meu bumbum da cadeira. Eu alcancei 150 mil pessoas. Eu falei com gente que está na escola, que está na fábrica. Eu falei com um motorista de Uber e também falei com um motorista de táxi. Eu falei com um cara que trabalha no Correios, na Petrobras, com um que trabalha na Amazon, com todo mundo. Você fala com milhares de pessoas sem sair de casa. Hoje o chão da fábrica é a porta da escola, a porta da fábrica são as redes sociais. Você quer falar com centenas de motoristas de aplicativo? Você entra nos grupos do WhatsApp e fala com todos eles de uma vez só. Você não precisa ir lá e reuni-los em pessoa. Você quer falar com milhares de trabalhadores de tal empresa, vai nos grupos do WhatsApp e fala com eles. Você não precisa ir nos locais. Agora, a esquerda começou a perceber isso. E aí o que aconteceu? O Janones falou isso e teve um contra-ataque muito forte da esquerda, principalmente na área dos evangélicos. O Bolsonaro estava soltando muitas fake news e começou um contra-ataque para desmentir as fake news. E o que aconteceu foi o seguinte, chegou a pesquisa FSB, que foi feita depois que as pessoas receberam auxílio, e mostrou que o Lula subiu e o Bolsonaro se estagnou. No segundo turno, o Bolsonaro até cai na simulação. A pesquisa IPEC não confirmou as pesquisas da Quest. Foi um balde de gelo no Bolsonaro. Então, Bolsonaro tinha escalado no final de semana o Feliciano. Feliciano é amigão do Bolsonaro há muito, muito tempo. Pastor, Feliciano é aquele que gastou mais de 150 mil na arcada dentária dele. Ele foi lá reformar os dentes com dinheiro público. Engraçado, ele tem dinheiro, mas ele prefere usar o dinheiro público. E aí gastou mais de 150 mil. Esse mesmo Feliciano, ele chegou a ser presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, tentou aprovar um monte de insanidade. Enfim, o Feliciano começou a disseminar fake news porque ele tem uma fama de que o PT vai fechar igrejas. E ele convocou
outras pessoas que ficam debaixo das asinhas dele, lembre-se muito bem, esses políticos do Centrão, debaixo de suas respectivas asas, eles têm dezenas de parlamentares e de candidatos ao parlamento, de gente que tem alcance, principalmente em igrejas evangélicas. Então ele começou a disseminar que o Lula vai fechar igrejas. E o Lula vai fechar a igreja, vai fechar... Ele deu uma entrevista na segunda-feira à noite para a CBN, que ele admitiu que está disseminando fake news. Aliás, cadê o senhor Alexandre de Moraes para banir esses canalhas da eleição? Eu lembro do Alexandre falando que quem disseminasse fake news seria preso. Pois bem, se precisar de alguém para abrir a jaula para colocar o Feliciano, Alexandre, eu tô aqui, viu? Tá disseminando fake news e admitiu. Eu não vou mostrar aqui porque a CNN... Olha, tá incrível a grande mídia. Tá difícil mostrar qualquer coisinha curta. Por um trecho de 15 segundos eles tentam tirar o vídeo do ar. Esse é o nível. E tentam roubar a monetização inteira do vídeo por um trecho de 15 segundos. Mas eu não vou mostrar aqui o trecho, mas na CNN ele diz. Eu vou ler o que disse o Feliciano. Convenhamos sobre o risco de perseguição que pode culminar no fechamento de igrejas. Tenho que alertar meu rebanho de que há um lobo nos rondando que quer tragar nossas ovelhas através da enganação e da sutileza. A esmagadora maioria das igrejas está anunciando a seus fiéis. Tomemos cuidado, disse o Feliciano, que é o pastor da Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento. Pois bem, ele admitindo aí que está disseminando fake news. Vamos lembrar uma coisa, eu vou te mostrar um vídeo aqui, curtinho, de 40 segundos, ali é um vídeo histórico, que é o vídeo do Lula sancionando a lei da liberdade religiosa no Brasil. Então, se hoje você tem, na medida do possível, né, porque a gente sabe que não tem realmente liberdade religiosa para quem não é cristão no Brasil, mas se você tem liberdade religiosa no Brasil hoje, é graças ao Lula e à lei dele. O que eu digo para quem não é cristão, eu vou te dar um exemplo, a camisa da seleção brasileira da Nike. Se você colocar ali o nome Jesus Cristo, você pode comprar uma camisa com o nome Jesus Cristo. Você pode comprar apenas com Jesus, apenas com Cristo, mas você não pode comprar com Alá, com Exu, com Ogum e Exu, são deuses de religiões de matrizes africanas. Então você pode comprar com o Deus cristão, mas não com os das outras religiões. Engraçado, essa é a liberdade religiosa, mas aí não é culpa da lei. Mas a lei dá. Se hoje um cristão, diferente da Arábia Saudita, onde o ditador é amigo do Bolsonaro, se você for na Arábia Saudita hoje, você é cristão, ou eu vou lá com uma Bíblia na Arábia Saudita, você vai preso, espancado e você pega a pena de morte. Pena de morte por andar com Bíblia. Esse é o ditador que é amigo do Bolsonaro. Uma coisa é alguém falar, olha, fui lá visitar tal país. Outra coisa é o Bolsonaro que fala várias vezes que é amigo do ditador. Esse ditador que já mandou esquartejar jornalista. Enfim, é engraçado, né? Aí, se hoje você pode andar com uma Bíblia na mão sem ser esquartejado, agradeça a Luiz Inácio Lula da Silva, viu? Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui o trecho. Lula. E quis Deus que no primeiro ano do meu governo, na última lei que eu sanciono, no ano de 2003, é exatamente para dizer que aqueles que me difamaram agora vão ter que pedir desculpas, não a mim, mas a Deus e a sua própria consciência. Tá aqui Lula em 2003, a última lei que ele sancionou em 2003, foi o primeiro ano de mandato dele, foi a lei da liberdade religiosa no Brasil. Então hoje, repito, se você pode andar com uma Bíblia, se o Feliciano pode ir lá na igreja dele sem correr nenhum risco de que a polícia invada a igreja, de que alguma coisa, que tem alguma perseguição pelo fato dele ser evangélico, é graças ao Lula. Aliás, foi a partir dessa lei que as igrejas evangélicas começaram a se multiplicar no Brasil, foi a partir dessa lei aí do Lula. Então, o Bolsonaro convocou o Feliciano e convocou também seus aliados pastores, como o próprio Feliciano disse, dentro das igrejas evangélicas eles passaram a fazer propaganda eleitoral para o Bolsonaro, que é crime. Pastor que faz campanha eleitoral, direta ou indireta, tem que ser preso. Mas não é preso. Muitas igrejas já estão mandando, quando os fiéis entram, eles são obrigados a desligar o celular, ou, em algumas delas, eles têm que colocar o celular em algum lugar. Ali tem um armário para colocar os respectivos celulares, um armário bem pequenininho assim, tem vários
centenas, aí você coloca o seu celular lá exatamente para que ninguém filme. Por quê? Porque eles estão ali exatamente falando mal do Lula, associando Lula ao demônio e fazendo lavagem cerebral nas pessoas para pensarem que é tudo uma luta do bem contra o mal, na qual o falso Messias, que é o diabo, que é o Bolsonaro, ele se diz sendo o bem, e esses pastores muito bem pagos com dinheiro público pelo Bolsonaro dizem que ele é o bem e que o Lula é o demônio, que o Lula é o mal. E aí muitos usam, inclusive dentro das igrejas, vídeos do Lula, que são vídeos que eu já falei aqui, que são feitos por editores profissionais para parecer que o Lula falou uma coisa que ele não falou. Eu até usei aqui o exemplo. Imagina que você pega vídeos meu do Thiago, eu falando eu, aí só a parte do Thiago falando eu. Aí você pega de um outro ângulo, imagina que tem vários ângulos me filmando. E outro ângulo, eu falando sou, aí eu sou. Aí, num outro ângulo, eu falo, corintiano. Aí fala, eu sou corintiano, quando junto os 3 vídeos. Aí parece que eu sou corintiano, sou São Paulino. Só pra te dar um exemplo. Então eles pegam trechos do Lula falando sobre Deus, falando sobre diabo, falando, olha, Deus esteve comigo, esses caras não sei o quê. Aí eles pegam o trecho pra parecer que o Lula está adorando o demônio e que ele vai fechar as igrejas e tudo mais. E muitos, eu tô falando centenas de milhares de pessoas foram enganadas e agora o Bolsonaro está investindo pesado nisso. O Bolsonaro está tentando desesperadamente, e o pessoal da campanha do Lula já percebeu, transformar a eleição em uma batalha religiosa. E nós sabemos na esquerda que se isso for transformado em uma batalha religiosa, o Bolsonaro tende a ganhar votos. Não tende a ganhar eleição, mas tende a ganhar votos. Porque nessa área ele tem apoio dos pastores que eu acabei de falar, mentem dentro das igrejas. O PT não tem esse apoio. A gente pode falar a verdade nas redes sociais, mas eles, além de mentir nas redes sociais com uma velocidade muito mais rápido do que a gente consegue falar a verdade, ainda a pessoa vai lá e chega no culto, dá de cara com um pastor que está falando exatamente o que a pessoa lê no celular a mentira, dali poucas horas vai lá e o pastor repete aquela mentira, aí entra na cabeça. É muito difícil tirar isso da cabeça da pessoa. O Bolsonaro, em 2018, isso foi uma das principais estratégias de campanha do Bolsonaro. Muita gente atribui a subida no Bolsonaro no primeiro turno, vamos lembrar, o Bolsonaro tinha 22% nas pesquisas e ele chegou a ter 45% em pesquisas. Muita gente atribuiu isso não à facada do Adélio, e sim ao fato de que 2 dias depois daquela facada, o Edir Macedo anunciou apoio ao Bolsonaro e quando a Universal começa a apoiar um candidato, ele tende a subir. Não sabemos se foi um ou se foi outro, mas alguns analistas atribuem a isso. Então o Bolsonaro está desesperado depois das pesquisas porque ele percebeu que a campanha de desinformação que ele começou mais ou menos 2, 3 semanas atrás surtiu por algumas pesquisas, até pesquisas internas. Eu não posso dar resultado aqui de pesquisas internas, mas eu posso te falar a tendência. Nas pesquisas internas era que o Lula estava caindo muito entre evangélicos e o Bolsonaro subindo. Elas todas, as que eu tive acesso, elas corroboravam com a pesquisa FSB-BTG da semana passada e com as 2 pesquisas da Quest. Porém, a esquerda conseguiu reverter isso em tempo recorde. Então, onde é que a pesquisa IPEC e a FSB não confirmaram essa tendência a mais. Então, tá desespero agora. A esquerda tem uma estratégia clara, que para mim é a estratégia da vitória, que é você transformar a eleição, como tem que ser geralmente quando alguém está tentando se reeleger, num referendo. Qual é o referendo? Sua vida hoje é melhor ou pior do que 4 anos atrás? Você acha que esse governo foi muito bom ou que ele foi médio ou ruim ou muito ruim? O que você acha? Pois bem, se você acha que o governo foi realmente muito, muito bom e que a sua vida realmente melhorou graças ao governo e que a tendência é que continue melhorando graças ao governo, aí você vota no Bolsonaro. Se você acha que a sua vida piorou, se você acha que o governo foi mediano, ou que foi ruim, ou que foi péssimo, se você acha que a vida dos seus familiares, dos seus amigos piorou, ou até acabou, né? Vida de mais de 1 milhão de brasileiros acabou durante a pandemia graças ao Bolsonaro. Os números dizem 680 mil, mas sabemos que passou de 1 milhão. Você acha isso? Aí você não vota no Bolsonaro, você vota no concorrente dele, que hoje é o Lula. Então você vota no Lula. Então, essa é a estratégia da esquerda, que não é uma estratégia que você fala, nossa, Thiago, mas será que essa estratégia vai colar? Na verdade, isso não é uma estratégia, mas isso é uma coisa natural em qualquer eleição em que alguém está tentando a reeleição. Foi assim em 2014, foi assim em 2006, foi assim em 98. Então em 98 as pessoas diziam, minha vida melhorou ou piorou com Fernando Henrique Cardoso? Aí muitas, manipuladas pela Rede Globo ou não, disseram que melhorou. Eu vou falar, foi um governo desastroso do FHC. Em 2006, sua vida melhorou ou piorou? Falaram que melhorou. Em 2014, sua vida melhorou ou piorou? Falaram que melhorou.
Então, aí em 2022 é a mesma coisa, sua vida melhorou ou piorou. O Bolsonaro tenta levar para uma batalha religiosa, se ele não conseguir, ele vai tentar levar para uma batalha moral, na qual para ele também é um problema. Na batalha religiosa, o Bolsonaro perde muitos pontos, porque ele é associado ao ditador da Arábia Saudita. Veja bem, ele tenta rebater associando Lula a Fidel Castro, a outros ditadores, mas o Fidel Castro nunca matou algum cristão por ele ser cristão. Ninguém em Cuba é proibido de andar com uma Bíblia. E o Bolsonaro, ele quer o voto evangélico e ele é amigo de um cara que mata quem anda com Bíblia. Eu desafio o Bolsonaro a dar uma Bíblia lá para o amigo dele. Sendo amigo, ele poderia. Não teria liberdade? Mas não faz. Porque ele vai dar ruim para ele. Vai o Bolsonaro lá sem foro privilegiado, sem ser presidente no ano que vem, andar de Bíblia na rua na Arábia Saudita, sem ninguém saber quem ele é, para ver o que acontece com ele. Antes de chegar em alguma autoridade, já deu muito ruim para ele. É isso. E ele é amigo do ditador. Então, tá aí, bateu o desespero completo no Bolsonaro e aperte os cintos, que as fake news vão continuar. Então, eu conto com todos vocês para fazer aquele trabalho de formiguinha, que quando uma formiguinha faz, pode parecer que não deu muito efeito, mas quando são 1.000, 2.000, 5.000, 100.000 formigas, aí é uma coisa gigantesca, que é desmentir as fake news do Bolsonaro e mostrar que, na verdade, o falso Messias tá previsto na Bíblia. Esse é o pior. Se você lê a Bíblia e realmente fala, tudo que tá aqui é verdade, tá previsto o Bolsonaro na Bíblia, o falso Messias, que vai chegar a enganar milhões de pessoas. E ele tem até no nome dele, Messias. Pô, mais claro que isso, impossível. Então, ajude a disseminar a verdade que o falso Messias, o demônio, se chama Bolsonaro. Falou.